da histologia ovariana. Vou dar uma ideia para vocês o que é o ciclo menstrual, porque todo mundo imagina também que o ciclo menstrual, esse mês eu fui lá, ovulei, perdi um óvulo, mês que vem eu vou lá perder outro óvulo e tal. Primeira coisa que é interessante vocês saberem, realmente todo mês você libera um óvulo. Dá um total aproximadamente ali de 400, que a gente estava falando no começo, né? Mas realmente, querendo ou não, a mulher ovula todo mês, né? E isso é importante você entender também, porque se ela está ovulando e não está engravidando, gente, alguma coisa está acontecendo. Não existe uma mulher ficar ovulando todo mês e ela não engravidar. Mas, para dar uma ideia para vocês desse processo de ovulação, então, você tem o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, por isso que às vezes fala-se que às vezes uma interferência, uma alteração psicológica muito importante poderia alterar esse ciclo ovulatório, né? Então, você teria o hipotálamo, a hipófise, né, que está aqui, e aqui as glândulas-alvo. Então, esse eixo que estrutura e sustenta o funcionamento hormonal e regula a função ovariana. E aquilo que eu falei, o sistema nervoso central exerce controle sobre as funções reprodutoras por meio de diversas substâncias que vocês vão entender daqui a pouco. Então, o que acontece? Aqui no hipotálamo é liberado um hormônio que é chamado GnRH, então, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio liberador das gonadotrofinas atua na adenohipófise ou na hipófise e a hipófise libera, então, os hormônios tróficos, que são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH. Esses hormônios atuam nas glândulas objetivo, no caso o ovário e mesmo o testículo, e eu vou fazer de volta e meia uns paralelos, porque a gente tem que falar de preservação masculina também. Então, ovários e testículo, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Tá? E esses hormônios, então, produzem estradiol e progesterona, que vão fazer um feedback negativo, tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Então, para vocês terem uma ideia como isso funciona, olha aqui, o que eu mostrei para vocês, o hipotálamo, isso numa mulher jovem, aqui numa mulher de mais idade. O hipotálamo, então você tem o hormônio folículo estimulante atuando nesses folículos, então pelo próprio nome dele, hormônio folículo estimulante, ele vai estimular os folículos a crescerem, tá? À medida que eles vão crescendo, esses folículos, eles vão produzindo esse estradiol, que atua como feedback negativo, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, né? Eles também produzem uma inibina A, uma inibina B, tá? E esses folículos também produzem um hormônio chamado hormônio antimileriano, tá? E aquele LH que eu falei para vocês, que é o hormônio luteinizante. Então, numa mulher jovem, você tem FSH fisiológico, estradiol fisiológico, e esses hormônios funcionando de uma maneira relativamente fisiológica, e o ovário cheio de óvulos e folículos, como eu falei para vocês, está vendo? À medida que a idade vai avançando, como tem pouco folículo, o organismo aumenta a produção, então, do hormônio folículo estimulante. Quer dizer, ele tem que produzir mais hormônio folículo estimulante, porque tem pouco folículo, para manutenção dos ciclos da mulher. Então, você vê o hormônio folículo estimulante mais grosso aqui, tá vendo? Então, esse folículo estimulante mais grosso acaba mantendo o mesmo estradiol, que acaba fazendo um feedback negativo aqui. Depois eu vou explicar melhor para vocês. A inibina B também tem um decréscimo à medida que a idade vai passando, a inibina A nem tanto. O hormônio antimileriano, que estava grosso, ficou fino, porque o hormônio antimileriano é produzido por esses folículos, tá? Independente da ação hormonal. E o LH aqui também está um pouquinho mais grosso.
Então, no ciclo hormonal, é exatamente isso que acontece. No ciclo hormonal, você tem aqui o primeiro dia da menstruação, tá vendo? E aqui você tem esse ciclo hormonal. Aqui são fenômenos que acontecem juntos. Então, aqui é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 14º dia, 16º, 17º, até o 28º. Então, não sei se vocês já tiveram aula sobre ciclo menstrual, mas é isso que acontece do ponto de vista hormonal. Eu vou explicar mais pormenorizadamente. Aqui no ovário, ao mesmo tempo, nesses mesmos dias, está acontecendo isso com um dos folículos. Ele era primordial, depois se tornou antral, um antral maior, periovulatório, ovulação, formação de uma estrutura chamada corpo lúteo, até vir aqui o final do ciclo. E no útero, no endométrio, existe uma fase inicial no primeiro dia, que é a menstruação, e depois, até o terceiro, quarto, quinto dia, depois você tem uma proliferação endometrial, chamada fase proliferativa, e depois que do 14º dia, pela ação da progesterona, você tem uma fase secretora. Então, é dividido nessas fases. Fase folicular é essa primeira fase, fase ovulatória é essa central aqui, e fase lútea é quando você tem o corpo lúteo. Mas, por enquanto, a gente vai falar de ciclo hormonal. Então, pelo ciclo hormonal, o predomínio dessa fase é do estrogênio, por isso que ela é chamada fase estrogênica. E a segunda fase é a progestogênica, porque o predomínio é da progesterona. No ciclo hormonal, então, o que acontece? Um aumento do hormônio folículo estimulante, inicialmente, né? Esse folículo estimulante, você lembra? Ele aumentava a produção do estradiol. Esse estradiol age com feedback negativo, então diminui a produção do hormônio folículo estimulante. E aqui, então, nesse momento, ele induz o pico do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é que promove a formação desse corpo lúteo, ele promove a ovulação, por isso que ele chama hormônio luteinizante. E aqui, esse hormônio, corpo lúteo, ele começa a produzir, então, a progesterona, por isso que a progesterona sobe nessa fase. Então, na primeira fase, FSH atua no folículo produzindo estradiol. O estradiol faz feedback negativo, diminui o FSH. Esse FSH, esse estradiol, faz feedback positivo aqui no meio do ciclo com o LH, que ele faz um pico, ocorre então a ovulação, que com a produção do corpo lúteo forma-se a produção de progesterona. Então esse é o ciclo hormonal. O ciclo ovariano é esse aqui. Então você tinha essa fase aqui que é chamada de folicular e essa fase aqui que é chamada fase lútea e aqui ovulação. Então primeiro dia do ciclo, os folículos pequenininhos, folículo primordial, pré-antral. Aí vem o folículo antral, que tem esse antro aqui dentro, depois folículo antral, depois folículo pré-ovulatório e a ovulação, que é o folículo ovulatório. E posteriormente a fase lútea. Só para vocês entenderem mais ou menos esse ciclo. E entenderem o que é folículo primordial. Esse folículo primordial é aquilo que eu estava falando para vocês. Tem uma camada de célula e o óvulo dentro. Então, o ovário, basicamente, é isso aqui, ó, folículo primordial. Só que você vai ver no ovário eles nas diversas fases de desenvolvimento. Então, quando tem o óvulo e mais uma camada de célula maior aqui, é chamado de pré-antral. Quando esse óvulo fica aqui e forma um antro aqui dentro, é o folículo antral. E, por último, né, você tem um folículo pré-ovulatório, que você tem o óvulo, a camadinha de célula que ficava em volta dele, formou-se um antro aqui, que é de líquido, né, e você tem as células chamadas células da granulosa. Tá? E, então, para você sair de oócito, para vocês terem uma ideia, e uma camada de células da granulosa, que é o folículo primordial,
ele demora 5 a 8 meses para atingir o estágio de 2 células, ou seja, uma camada mais uma outra camadinha aqui. Então, o tempo todo isso aqui está acontecendo no organismo. E nessa fase aqui, ele não precisa de FSH para esse desenvolvimento aqui, tá? 60 dias para atingir o estágio pré-antral. Então, está o tempo todo isso acontecendo. Está dando para entender mais ou menos isso aí? Está muito complexo. Está tranquilo, né? Então, até você formar o chamado folículo pré-antral. Até esse momento, o crescimento folicular inicial ocorre independente da ação hormonal. Então, é um momento antes do ciclo menstrual. Tá? O FSH estimula o crescimento folicular para o estágio pré-antral. E aí, esse folículo antral, você já tem a presença de várias camadas de células, tá vendo? Presença do antro folicular, cavidade cheia de líquida e a chamada membrana basal. Esse folículo antral é o que a gente vê no ultrassom. Então, aqui é a alça intestinal, não tem nada, esse é um ultrassom de um ovário. Ó. Então, aqui você vê alças intestinais e aqui você vê essas cavidades cheias de líquido. Isso são os chamados folículos antrais. E é baseado nisso que a gente verifica se a paciente tem uma boa reserva variana. É um tipo de exame que vou explicar melhor lá na frente para vocês. Entendeu? Por isso que eu expliquei tudo isso até agora, para vocês entenderem como que você avalia a reserva ovariana de uma paciente. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, nessa questão dos folículos